Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Se que eu não comi as guerras, se que eu não comi as guerras. Bom dia, Laila. Bom dia, Saravória. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Kathleen. Bom dia, Valquíria. Bom dia. Bom dia, gatonas. Bom dia, bom dia, bom dia. Quintou, né? Quintou. Bom dia, Marina. Bom dia. Prometo que hoje eu corto a barba, tá? Se tudo der certo. Tem um negócio que eu procrastino, é abastecer o carro e fazer a barba. Tem um negócio que eu procrastino essas duas coisas. Meu Deus, vocês não estão ligados. Eu só vou abastecer o carro porque se eu não ir, tipo, vou ficar na rua. Eu deixo chegar a esse ponto. E a barba também é quando, tipo, as pessoas começam a falar, cara, tá parecendo um mendigo, cara, precisa ir. E aí eu vou. Bom dia, Carmen, bom dia, bom dia, bom dia. Tem coisa que eu procrastino, isso aí eu procrastino, mas é com força, não é pouco não. Não é não, só parece ser bem cuidado. Só parece, porque antes de começar a live, pelo menos eu vou lá, passo um negócio para dar um brilho nela. Mas eu não sou um cara que fico cuidando assim da barba não. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que horário você acordou, gatona? Escreve aí. Horário que você acordou. Qual foi o horário que você acordou? Conseguiu levantar da cama? 19, 20 pessoas, ótimo. A galera tá chegando. Na verdade a galera começa a chegar às 6h40. Eu tava pensando em começar a live mais cedo ainda, pessoal. 4 horas, diz a Carmen. 5h25, bom dia, Brunão. Eu tava pensando de fato começar a live mais cedo. Por quê? Que daí de fato, né, a gente começa a ver a ver as pessoas bem mais compromissadas, né? A gente começa a ter um povo muito mais compromissado, essa que é a verdade. Vamos lá, pessoal, seguinte. Alguém escreve no chat aí, por favor, 6 horas, 5 horas, 5h20. Doideira, né? Mulherada guerreira. Vocês são guerreiras demais. Ó, não tem só o Bruno de homem na live aqui, o resto é tudo mulher. Vocês são guerreiras demais. Vocês são embaçadas. Alguém escreve aí no chat, no chat para mim fixar no comentário, para mim não ficar balançando o celular. Tempos difíceis passam. Tempos difíceis passam. Pessoas fortes ficam. Alguém escreve aí? Tempos difíceis passam, pessoas fortes ficam. Por favor, alguém escreve 3h30 da manhã. Meu pai do céu. Ótimo, Carmen. Obrigado.
Ótimo, tempos difíceis passam, pessoas fortes ficam. Quem está passando por tempos difíceis aí? Quem está passando por é assim que eu luto as minhas guerras? Quem está passando por isso? Ó, o Bruno é o único guerreiro que está aí, né? Mas de fato, Brunão, a gente precisa gelar pra mulherada porque elas são embaçadas. Quando a mulher ela decide um negócio, cara, não dá pra gente não, cara. Não dá pra gente não. Quando a mulher se determina a fazer um trem, cara, a gente tem que reconhecer que elas são embaçadas. Olha só, quem de vocês está passando por tempos difíceis? Isso em qualquer área. Você vê que você não conhece uma pessoa forte sem ela ter tido um passado difícil. Se você, por exemplo, você vai conversar com alguém e essa pessoa ela tem um grande sucesso, ela foi alguém ou é alguém, ela sempre teve um passado muito difícil. Tenho certeza que, lógico, agora você está com sono, mas se você colocar a sua cabeça um pouco para pensar, você vai ver que todas as pessoas que tiveram um sucesso do qual você considera isso sucesso, você vai ver que a pessoa teve um passado muito difícil, teve uma infância muito difícil. Então, assim, as pessoas, se você conhece uma pessoa forte, tenho certeza que ela teve um passado difícil. Então, por isso que eu estou iniciando essa live falando, poxa, tempos difíceis passam, mas pessoas fortes ficam. E nem todo mundo fica nesse caminho, porque, galera, é uma opção. Eu lembro que uma vez eu escutava muito a seguinte frase: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Por quê? Porque a dor ela é inevitável quando a gente vê o próprio significado da palavra de uma pessoa que vence, é porque ela foi um vencedor. Ela venceu a dor, então não quer dizer que a gente pode ter a escolha de ter dor ou não. A dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Só que o que eu vejo no dia de hoje? Que a galera ela prefere ficar nesse sofrimento, nessa procrastinação de todas as coisas, essa vagabundagem, nesse sofrimento opcional, em vez de passar a dor do tempo difícil. E o tempo difícil, ele chega pra gente de diversas maneiras, diversas formas, através de diversas pessoas. Às vezes você está vivendo tempos difíceis em várias coisas na sua vida. Às vezes você está com um tempo difícil no casamento, mas você está com um tempo excelente com os filhos. Às vezes você está com um tempo difícil no casamento, um tempo excelente no trabalho. E como que a gente consegue, Gatona? Como que a gente consegue equilibrar isso emocionalmente? Porque olha só, a gente vive, nós que empreendemos, você que tem um negócio, você sabe que é uma montanha russa, é o dia inteiro assim, ó, poxa, você está muito feliz, aí o cliente fala um negócio, você está muito triste. Aí você consegue 100 seguidores no dia, você está muito feliz. Aí chega alguém, fala alguma coisa na sua postagem, você está muito triste. Então a gente vive muito aqui, ó. A gente vive numa montanha russa, a gente vive em tempos difíceis o tempo todo. E a grande sacada é não fugir do tempo difícil. A grande sacada é você permanecer. É você enfrentar o tempo difícil, porque, Gatona, cada degrau que você subir na sua vida vai ser mais difícil. Cada fase que você subir na sua vida, ele tende a ficar mais difícil. E outra, se não ficar mais difícil, eu te garanto que você não está evoluindo. Quem já escutou a célebre frase do Arnold Schwarzenegger: no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Quem já escutou sobre isso? Se não houver dor, não tem ganho. E quando ele falou isso, e se você é do esporte, você sabe que o esporte você avança quando você tem dor. Você que pratica algum tipo de esporte, muito mais direcionado à musculação, que é o esporte que eu pratico hoje, você pode ir na musculação e evitar a dor. Você pode, você tem essa opção, ninguém te obriga, vai lá e doa muito.
Não, é opcional. Você vai lá e você faz exercício e pode ser que você não sinta dor. Só que para que haja um crescimento, você precisa de dor. Por quê? Enquanto você está fazendo exercício e você não está sentindo dor, não está havendo um crescimento. O crescimento ele acontece quando há um rompimento de fibras. Então você tem o seu músculo e quando ele começa a romper fibras, é onde começa o crescimento. Então você está fazendo exercício, começou a doer, você faz mais algumas repetições a mais, aí dói muito. Aí que está o crescimento. E se a gente trazer para o nosso negócio hoje, se a gente trazer para a nossa vida hoje, você está trabalhando, está cansado. E aí você trabalha um pouco a mais, e aí você está cansado, aí você trabalha um pouquinho a mais. Aqui é que você começa a crescer. Porque a partir do momento que você está fazendo tudo igual a todo mundo, não está havendo dor. E entenda o dor que eu não estou falando para você passar mal trabalhando, tá? Entenda que é a dor passada um pouco acima do seu limite todos os dias. É você evoluir um pouquinho. Sabe aquela expressão que fala melhore 1% por dia? Melhore 1%, então todos os dias você faz um pouquinho a mais. Porque note, a gente não vai para academia para romper fibra, mas a gente rompe num limite que amanhã eu não consigo esticar o braço porque eu machuquei. Não, a gente vai lá, a gente faz exercício, a gente rompe fibra, mas beleza, a gente não rompe ao ponto de ser uma ruptura muscular no outro dia você não conseguir. Então a mesma coisa dentro do nosso trabalho, a gente não vai trabalhar 24 horas seguidas para dar um twin na cabeça. Não estou falando para a gente chegar a esse ponto, mas eu estou falando para a gente chegar ao ponto de que a gente pode um pouquinho a mais todos os dias. Porque aquele 1% a mais que você faz não é, por exemplo, poxa, hoje eu trabalhei 20 horas, amanhã eu trabalhei 6. Não. É um pouquinho a mais. Até porque essa pressa de, vou fazer tudo hoje, não é isso que muda o jogo. O que muda o jogo é um pouquinho a mais todos os dias. Então, olha só, tempos difíceis passam. E eu posso te falar que eu estou vivendo um tempo muito difícil acordando cedo. Muito. E eu estou falando isso aqui direto para vocês. Não é um negócio natural para mim, galera. Não é natural. Desde lá de 2004, quando eu consegui o meu primeiro computador, que eu ficava lá no Orkut, no MSN, no Mirk, nessas coisas, galera, eu trabalhava não, um moleque, adolescente, eu ia pra internet, era internet de escada, e acessava depois da meia-noite, porque você pagava só o pulso do telefone. Quem lembra disso? Então eu sempre fiquei na noite, cara, pra mim é muito gostoso de trabalhar à noite, é muito mais fácil. Só que o que acontece? Eu cheguei num momento que eu vi que ficou cômodo. Eu falei, cara, tô tendo resultado pra caramba. E tô de fato mesmo, pessoal. Assim, esse ano a gente tá no início do ano e em comparação ao ano passado eu tô regaçando mesmo. Só que mesmo assim eu falei, cara, você tá muito fácil. Cara, não é? A minha zona de... Anota isso aqui. A minha zona de descanso, a minha zona de conforto é a minha zona de descanso. Eu não posso viver na minha zona de conforto o tempo todo. Então assim, eu entro na minha zona de conforto quando eu estou descansando. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, E aí eu estava caminhando, isso foi num domingo, eu preciso fazer alguma coisa. Eu peguei e falei, cara, e se eu fazer um negócio que vai ser muito difícil para mim? E pode ser que para vocês seja fácil isso, acordar cedo, pode ser. Galera, eu não atendo cliente de manhã. Você não vai ver uma pessoa que falou assim, eu fiz mentoria de manhã. Não, porque a minha cabeça não funciona, galera. Não funciona, os pensamentos não funcionam. Então só para eu acordar de manhã já é um sacrifício. Por quê? Porque aqui entra um ponto também. Eu sou pai. E a minha filha, ela não tem o hábito de dormir 9 horas da noite, que nem tem mães aí que não sei como que você fez isso, que sua filha dorme 9 horas da noite.
Ótimo se você tem isso daí, muito bom, fico muito feliz. Mas a minha filha não tem o hábito de dormir 9 horas da noite e nem 10 horas. E aí quando dá 11 horas, ela tá acordada, 11 e pouco. E você sabe quando criança de 2 anos, o quanto ela te consome. Então, geralmente eu faço live à noite, das 8 às 9 e pouco. Depois a gente fica fazendo mais alguma coisa ou alguma reunião com o meu time. Dá 10 e pouco, saio daqui. Eu saio me arrastando, aí a minha filha, a gente brinca um monte. Então a gente não tem o hábito de dormir cedo para acordar cedo, esse que é o problema. Então assim, é um sprint que eu vou dar por muito tempo, de fazer live todo dia de manhã à noite? Não, porque eu não vou aguentar, essa que é a verdade. Mas eu sei que eu posso fazer isso por um bom tempo, eu sei que eu posso fazer. Então, esse tempo difícil para mim, isso é uma das coisas dentro da minha trajetória hoje que está sendo muito difícil, é um tempo difícil. Só que olha só, tempos difíceis passam. Só que as pessoas fortes ficam. Então eu tenho certeza que muitas de vocês nunca viu uma live minha à noite, só que está vendo aqui agora. Está vendo essa live de manhã. Eu tenho certeza que eu estou impactando pessoas com uma mensagem, com uma forma motivacional, com uma forma que vire alguma chave, com alguma forma que faça você mudar alguma coisa na sua vida, sendo um tempo difícil para mim, mas ao mesmo tempo eu vou ficando forte, porque quantas são as pessoas que assistem, que só acordam, assistem uma live e ainda tem preguiça? Agora imagina, eu estou fazendo um negócio muito difícil para mim e ainda assim eu estou me expondo. Além de ser difícil eu estar acordado cedo, eu estou me expondo e fazendo live e a cabeça sem funcionar. Então hoje eu acordei 4h03 da manhã, 4h03. O celular despertou, eu desliguei. Eu falei, cara, hoje não vai dar. Só que aí você fez compromisso público, né? Eu fiz compromisso público e compromisso público cedo não pode voltar atrás. Beleza, eu levantei. Só que ontem, pessoal, não sei se vocês viram o stories que eu coloquei eu com a camiseta encharcada. Eu fiz um treino de perna ontem. Só que não é treino de perna de não sentir dor, é treino de perna de não ter mais uma repetição. Sabe quando você fala assim, cara, não tem como fazer mais nenhuma repetição? Foi esse o treino. E eu tenho mentalidade de atleta também, eu fui atleta profissional durante 12 anos, então a gente treina muito pesado. E eu fiz esse treino de perna ontem. E depois do treino de perna eu não conseguia quase ficar em pé. Minhas pernas ficavam tremendo assim de tanta dor. E eu levantei e falei, cara, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu coloquei a roupa assim, ó, deitado na cama e colocando uma calça e colocando outra. Mas com tanta dor muscular e de manhã, frio. E aí eu saí de casa. E eu pedalo 1 hora, 30 minutos de ida e 30 minutos para voltar. Para dar 1 hora, eu chego em casa aqui, dá mais ou menos 5h30. Pessoal, eu fui metade da metade do caminho. Vocês não acreditam. Vocês não acreditam. Metade da metade do caminho eu consegui fazer em 30 minutos, assim. Cara, tem os outros dias, esses 30 minutos de ida, cara, eu faço quase 10 quilômetros. Hoje eu fiz 3 quilômetros e pouco. Sabe o que é ir pedalando assim, ó? Eu fui pensando em desistir até lá, os 30 minutos. Só que daí eu tinha que voltar. E eu voltei mais 30 minutos pensando em desistir, pensando em desistir, pensando em desistir, pensando em desistir, falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vou chegar em casa e vou dar qualquer desculpa e não vou fazer essa live. Vou dar qualquer desculpa que seja, qualquer desculpa. Eu cheguei em casa, estava fazendo café, liguei a live do Thiago Negro. Primeira coisa que eu ouvi na live, ele falando assim, tempos difíceis passam, pessoas fortes ficam. Eu falei, é isso. É isso, é um tempo difícil, vai ficar cada vez mais difícil. E quando tiver multidão assistindo, vai requerer mais compromisso meu ainda. Quando tiver muito mais gente, vai requerer mais compromisso. E aí eu penso, e se eu tivesse que... Se eu reclamar agora de eu ter que acordar cedo para fazer uma live para 30, 40 pessoas, será que Deus vai olhar para mim e vai falar, cara, o cara tá reclamando de acordar para fazer uma live para 30, 40? Como que eu vou dar uma
uma live para esse cara de 2, 3 mil pessoas se ele não se compromete com 30 pessoas? Então é esse o pensamento que a gente tem que ter, é isso que tem que fazer coçar a barba. Que você fala assim, cara, se eu reclamar disso e se eu pipocar, essa que é a palavra, se eu pipocar para 30, 40 pessoas, talvez eu não passe na prova. Talvez eu não passe na prova, porque já parou para pensar que se fosse fácil, se tudo fosse fácil, a gente não daria um real significado, a gente não colocaria tanta emoção nas coisas se a gente conseguisse as coisas fáceis. Já pensou se para você bombar no Instagram fosse fácil? Você falasse assim, eu criei uma página aqui de Instagram e em 2 meses eu tô rica. Já pensou? Já pensou? Ninguém ia estar dando valor para esse negócio. Então assim, tem que ser difícil mesmo. Tem que ser difícil. Senão imagina que arrogante, que prepotente que a gente ia ser, que mala que a gente ia ser, se tudo que a gente quisesse viesse assim. Já pensou? Já pensou se fosse assim? Quantos de vocês assistiram o filme do Chris Gardner, A Procura da Felicidade? Quantos de vocês assistiram esse filme? A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. O que aquele filme passa pra gente, galera? Que o tempo difícil passa. Que o tempo difícil passa. Só que só pessoas fortes ficam. E assim, galera, eu fui pedalar, isso nunca aconteceu. De eu ir pedalar e voltar e não ter assunto para live. Galera, eu não tinha assunto nenhum e eu continuo não. Eu sempre vou desenhando, escrevendo todas as coisas no WhatsApp ali durante a pedalada para chegar o que falar para vocês. Hoje eu fui e eu voltei sem assunto nenhum. A cabeça não funcionava. Eu estava escutando um podcast aqui, eu estava escutando um podcast de motivação ainda. 1 hora ali de motivação, e eu só pensava em desistir. Eu só pensei em desistir. Em nenhum momento eu conseguia me motivar com aquele áudio. Meu único pensamento é desistir. Por que eu tô falando isso? Porque, caramba, tenho certeza que muitas de vocês estão passando por isso também. Tá pensando em desistir o tempo inteiro, pensando em desistir. Só que, gatona, só continua se movimentando. Só continua. E eu só continuei. Sabe por quê? Porque você entende isso como uma plantação. Isso tudo que eu tô fazendo aqui, eu tô plantando algo para mais tarde colher algo. Mais tarde eu tenho certeza que eu vou colher algo disso. Eu tenho certeza que isso que você está pensando, cara, hoje eu vou desistir, gatona, aguenta só mais um dia. Aguenta só mais essa pedalada. Aguenta só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Sabe por quê, gatona? Porque lá na Bíblia está falando o seguinte, Deus fala assim, eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus do impossível. E quando Deus olha lá de cima e olha assim, aí tá falando, cara, olha esse gatão aí. Tá pedalando, e isso daqui para ele tá sendo o todo possível dele. Tá sendo todo possível. Aí Deus olha e fala, cara, esse cara merece. Eu tenho certeza que se eu der as coisas eu não vou me arrepender. Essa mesma coisa, talvez Deus esteja olhando para você hoje, gatona. Você pensando em desistir, mas mesmo assim fazendo. Pensando em desistir, mas fazendo. E falando, Deus, é só mais um dia. E você faz mais um dia, e você vai mais um dia. Deus olha e fala, cara, tá aí. Uma pessoa que está fazendo o possível, todo o possível dela. Então agora eu vou fazer o impossível na vida dela. Porque quando Deus fala lá na Bíblia o seguinte, que eu vou te colocar por cabeça,
e não por cauda. Você está vendo que aqui existe um processo? Existe um processo entre cauda e cabeça. Deixa eu pegar um negócio para dar um exemplo. Cabeça e cauda. Deus não está falando o seguinte: eu vou fazer você caminhar esse processo aqui. Deus está falando assim: eu vou te tirar de cauda e vou te colocar por cabeça. Sabe o que é isso daqui? Quando você faz todo o seu possível aqui, Deus faz assim, ó, e te coloca aqui na frente. Só que tem coisa que nem Deus vai fazer por você, que é a sua parte. Então, pedalando hoje, eu estava pensando, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo todo o meu possível. Então, gatona, você que está exausta, você que está cansada, você que, meu Deus, eu não aguento, só mais um pouco. Só mais um dia, aguenta só mais umas pedaladas. Ai, meu Deus, mas tá frio. Aguenta só mais um pouquinho. Ai, meu Deus, a cabeça doendo. Só mais um pouquinho. Meu Deus, eu não sei o que eu vou falar na live. Só mais um pouquinho. Galera, não tinha nem força para orar, pedir para Deus. Deus, me dá alguma palavra para mim falar para essas meninas. Eu não tinha nem essa força. Mas eu continuei. Eu tô aqui dentro dessa live. Ei, quando Deus olha esse tipo de coisa, Ele fala, cara, tá aí uma pessoa que vale a pena, porque senão a gente vira um bando de pessoa mimada, um bando de mimimi, uma bando de geração Nutella que quer ganhar as coisas no choro. Tem uma parte na Bíblia que fala o seguinte: certa pessoa está prostrada, deitada, orando, se lamentando, Deus me ajuda, e Deus fala para um profeta para ir falar com essa pessoa e fala assim, ó, mande essa pessoa se levantar, eu não falo com o homem prostrado. Nossa, ó, arrepia. A pessoa tá prostrada lá, ai meu Deus, nada dá certo. Deus fala pro profeta o seguinte: manda essa pessoa se pôr em pé, porque eu não falo com o homem prostrado. Presta atenção, Deus quer falar com gente grande. Deus quer falar com pessoa com mentalidade grande, alguém que está fazendo todo o seu possível com o que você tem. Qual que é o seu 100% possível hoje? Às vezes muitas de vocês estão fazendo o seu 100% possível. Então só permaneça, gatona. Só permaneça, lembra disso daqui, ó. Cabeça e não por cauda. Sabe que às vezes você está tentando e não consegue, dali um pouco abre uma porta que você fala, mano do céu, olha essa porta que abriu. Isso daí se chama te coloco por cabeça e não por cauda. Sabe quando você está ali fazendo e aí do nada, sabe o do nada, que chamam isso daí de milagre, que chamam isso daí de coincidência, que chamam isso daí de sorte, sabe esse do nada? Sabe esse do nada? Esse do nada significa eu te coloco por cabeça e não por cauda. Que é quando Deus olha e fala assim, tá aí alguém. Tá aí minha filha amada. Tá aí de quem eu me orgulho. Tá aí, ó. Tá aí. Apesar das dificuldades, apesar do cansaço, apesar de ter que cuidar dos filhos, apesar de ter que acordar cedo, apesar de chegar em casa e ter uma casa para limpar, apesar de várias coisas. Ei, filha, eu tô te vendo. Ei, filha, eu tô te vendo. Eu tô te vendo. E esse tempo difícil vai passar, gatona. E como tá escrito aí, ó, tempos difíceis passam, mas as pessoas fortes ficam. E daqui a um pouco Deus te coloca lá por cabeça. E lá por cabeça não é alguém que se faz de coitado. Lá por cabeça é pessoa forte. E aí lá por cabeça vai ter tempos difíceis também, gatona. É fase. É fase, então aproveita essa fase, aproveita esse processo. Faz o máximo que você vai conseguir hoje, gatona. Faz o máximo dentro das suas condições. Poxa, William, mas tá difícil, gatona. Esse é o jogo. Curta esse processo. Curta esse difícil. Curta esse caramba, meu Deus. Curta isso. Porque pensa o seguinte, se isso daqui for uma prova, se isso que você está passando é uma prova para você conseguir algo bem maior,
Se isso que você está vivendo hoje é uma prova para que Deus te dê algo maior. Porque de fato, gatona, a gente não consegue as coisas na vida sem passar por uma provação. Você vai passar por uma provação. E se isso que você está vivendo, e eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei qual que é a sua angústia, eu não sei qual que é a sua dor, eu não sei. Mas você e Deus sabe se isso for uma... E se isso for uma prova? E se isso for uma prova? Você vai vencer? Ou você vai reprovar? Se isso for uma prova, gatona, você vai ser aprovada ou reprovada? Se isso for uma prova, gatona, você vai chegar no final do dia e vai falar o quê? Foi aprovado ou reprovado? Se isso for uma prova, eu vou chegar no final do meu dia e vou falar, cara, eu não sei nem como eu consegui chegar no final do dia de hoje. Era tanta dor muscular, era tanto sono, era tanta dor de cabeça, era tanta coisa. Mas eu cheguei no final do dia. Mas eu cheguei no final do dia. E aí imagina, você que é mãe, você que é pai que tá vendo aí isso daí. Você que é mãe, você que é pai. Se você vê o seu filho dando o máximo que ele pode, o que você faria pelo seu filho? Escreve aí. Você que é mãe. Você que é mãe. E você vendo o seu filho que quer, sei lá, uma bicicleta, e ele fazendo o máximo possível, e ele olhando na internet a bicicleta, e ele desejando, e ele pedindo a bicicleta para os amiguinhos, e ele fazendo o máximo, o que você faria? Quando você visse o seu filho dando o máximo, o que você faria, gatona? O que você faria? Agora anote uma coisa. Nós somos humanos, nós somos pecadores, a gente é insensível, a gente é todo errado. Só que Deus não é assim. Então pensa como Deus vai olhar para você no final do dia de hoje. Esse mesmo Deus de amor, esse mesmo Deus que lembrou de te acordar hoje, esse mesmo Deus que lembrou de te dar ar para você respirar hoje, imagine. Gatona, fica com essa palavra do dia de hoje. Fica com essa palavra. Os tempos difíceis passam, gatona. Isso aí que você está vivendo vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar, gatona, mas as pessoas fortes ficam. As pessoas fortes ficam, gatona. Guarda isso no seu coração. Faz o possível, faz o possível. Faz o possível, não espera nada em troca de Deus. Mas faz o possível, porque você sabe que você fazendo o possível, você ia chegar muito mais longe do que você ficar se lamentando, você ficar se fazendo de vítima. Ei, presta atenção. Deus não reage às suas desculpas. Você não toca o coração de Deus com suas desculpas, com suas lamentações. Você não toca o coração de Deus, você não chama a atenção de Deus se lamentando, você chama a atenção de Deus com atitude. Você chama a atenção de Deus com fé, e não é a fé de pensar que vai dar certo, não, é a fé fazendo. É a fé fazendo, é aquela fé ativa. É aquela fé que não é só você falando, é a fé daquelas pedaladas a mais. Sabe? Você está desde o início da live, você sabe o que eu estou falando, de dar aquelas pedaladas a mais. Poxa, dor de cabeça, mesmo assim. Poxa, mas eu tenho o boleto hoje, mesmo assim. Poxa, mas o meu marido, mesmo assim. Poxa, mas o meu filho, gatona, mesmo assim. Mesmo assim. Que Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço por mais um dia. Você está aqui. E se foi muito difícil hoje para mim, que eu estou passando essa palavra para vocês, muito difícil, dor muscular, dor de cabeça, blá, 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 todas essas monte de desculpa, que talvez deveria ser para eu passar por isso, para vir falar para muitas de vocês que às vezes estava, sei lá, às vezes querendo desistir. E talvez passei por tudo isso
justamente para vir aqui e, galera, é isso. É isso. Pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima quinta-feira. Que Deus traga muitos clientes. Que Deus traga paz, saúde. E vamos para cima porque é tudo nosso. Beijo no coração de vocês, meninas. E até amanhã. Tchau!